para colocar um olhar com mais calma no que acontece agora nos Estados Unidos. Hoje é um dia importante em relação ao governo Donald Trump 2, porque a Câmara vai votar hoje o projeto do presidente Donald Trump que reduz impostos, aumenta a verba para ação contra imigrantes ilegais e corta programas sociais. O economista Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista aqui no Jornal Gente, está ao vivo conosco para explicar o que Trump está querendo fazer nos Estados Unidos, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia, Pedro. Não sei se o Cláudio hoje está aí na nossa bancada, Está em férias. mas de qualquer maneira é importante que a gente comente sobre esse assunto dos Estados Unidos com o pacote tributário do Donald Trump, porque ele tem uma característica, independentemente da sua vocação de cortar verbas para o andar de baixo, para os mais necessitados, e favorecer tributariamente o andar de cima, o fato de que o Congresso americano agiu em menos de 6 meses, Thaís. Ele conseguiu debater e votar uma lei, afinal, bastante complexa, polêmica, e entregar para a população, apesar de no Senado o voto ter sido praticamente empatado, ele foi empatado e foi desempatado apenas porque, neste caso, na legislação americana, o vice-presidente vota e o vice-presidente Vance, obviamente, votou a favor do pacote tributário, aí desempatou 51-50. Então, vocês verifiquem que hoje deve-se encerrar uma votação. Enquanto isso, no Brasil, o governo anunciou que faria a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, e nós simplesmente até agora não tivemos nem o início desse debate. Portanto, essa é a diferença entre um país que legisla com eficiência e um país que, como nós, ficamos aqui debatendo, analisando e, como disse o Pedro agora há pouco, também evitando fazer as investigações necessárias para aqueles que levam o dinheiro do povo para casa e fica por isso mesmo. Professor, e quais as consequências assim de efeito prático para o povo americano e também em termos de relações internacionais? Assim, e leia-se o Brasil, se a gente puder fazer um paralelo, como o senhor já começou a fazer. Aliás, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Sim, o pacote tributário americano tem um endereço, uma vocação muito clara, que é favorecer as empresas americanas, tanto quanto possível, reduzir a alíquota tributária efetiva de quem trabalha e produz dentro dos Estados Unidos, e também ter também uma diminuição do pagamento de tributos para as alíquotas superiores de renda. O pacote anterior, ele também era do Donald Trump, fazia esse corte para as faixas superiores de renda e estava terminando este ano. E ele, então, foi mantido. Esse favorecimento foi mantido. Enquanto isso, houve alguns cortes nas áreas sociais e houve também uma diminuição dos benefícios tributários para áreas como, por exemplo, de uso de carros elétricos, etc., o que gerou uma revolta por parte do ex-colaborador Elon Musk. Aliás, uma situação bastante constrangedora. Eles eram, vamos dizer assim, buddies, ou seja, eram grandes amigos até 2 minutos atrás, e agora se tornaram
indivíduos que estão xingando um ao outro. O Musk disse que esse pacote tributário era uma abominação repugnante e o Trump parece que anteontem resolveu dizer que está considerando deportar Elon Musk. Obviamente, isso é mais uma bravata do Trump, mas não deixa de ser algo muito feio. O presidente dos Estados Unidos está de bate-boca com o antigo colaborador. Num resumo, Sônia, é um pacote mais para o andar de cima do que para o andar de baixo. E se a gente computar o efeito das tarifas, porque as tarifas também vão aumentar o custo de vida da população americana, que já anda bastante elevado. Esse impacto vai ser muito maior das tarifas sobre os indivíduos de classe mais baixa, portanto, o corte de renda que atinge toda a população, mas em particular os que têm rendas mais altas, vai fazer com que, no final, tudo somado, o impacto das tarifas negativo, com o impacto do corte de impostos, que em princípio é positivo, joga a balança em favor daqueles que têm um rendimento mais elevado. Portanto, a gente não pode dizer que Trump está favorecendo os seus eleitores. Ele está jogando, como eu disse, para fazer o país ser um país onde se paga a menor quantidade de impostos e atrair, quem sabe, capitais e empresas. No entanto, toda essa, vamos dizer, essa sacudida política, toda essa incerteza, essas ameaças constantes do presidente, eu acho que tem um efeito negativo no final sobre as decisões de empresários irem investir nos Estados Unidos nesse momento. Professor Paulo Rabelo, sobre essa decisão aí dos Estados Unidos, eu estava acompanhando ontem à tarde, né? O senhor falou aí sobre o voto de Minerva do vice-presidente, o que não é muito comum, um parlamento dividido. 3 republicanos votaram contra. E ontem à tarde, a mídia americana desceu a lenha nos 3 congressistas aí, né? Eu fui ver depois, eles são parlamentares que não querem disputar a reeleição. E aí, por isso, eles acabaram votando dessa forma, o que gerou um debate muito interessante lá nos Estados Unidos e bem mais rico, né, do que o nosso aqui, que estamos acompanhando ainda essa novela do IOF, a qual o senhor já conversou conosco algumas vezes. O presidente Lula disse que está magoado, viu, professor Paulo Rabelo? Diz que é o seguinte, olha, tinha feito um acordo lá com o Hugo Mota desfez o acordo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela reunião a portas fechadas lá com o ministro Haddad, mas o presidente Lula está magoado, viu, professor Paulo Rabelo? Eu acho que ele tem toda a razão, porque ele contava certo com um Congresso que fosse ser leal a todos os cargos que ele distribuiu a uma amplíssima base. Eu digo isso em tom irônico, porque na política, só porque você distribui cargos, na realidade não pode contar que essa base seja leal. Muito menos quando a popularidade do presidente começa a derreter. E aí todos os participantes vão começar a pular do barco. E você sabe que, inclusive, alguns partidos estão começando a pressionar os ministros que detêm esses cargos a pedirem demissão, o que é uma clara evidência de que o presidente está derretendo nas bases eleitorais. Uma coisa é certa, nenhum congressista, nenhum parlamentar, seja do Brasil ou de qualquer outro lado, ele se posiciona contra seus eleitores. E os congressistas do Brasil inteiro estão se movimentando para se afastar do governo Lula. Por que será? É óbvio que isso tem a ver com o pensamento, com o sentimento
que eles capturam nessas bases eleitorais. E as bases eleitorais estão dizendo, nós desaprovamos o governo Lula. Quando a gente olha as pesquisas de opinião, a gente confirma que pelo menos 60% em média de todos os eleitores, dependendo do recorte, isso pode ser até mais, estão desaprovando hoje a administração Lula. Portanto, nós teremos um segundo semestre, eu prevejo, bastante conflituado. Vocês vão ter muito assunto aqui para comentar na bancada do Jornal Gente. Professor, e essa pesquisa hoje do Instituto Quest indicando que a base, aquilo que todo mundo está vendo, a olhos vistos, né? A base de apoio, ou de semi-apoio do Executivo no Congresso está derretendo, colocando uma grande interrogação sobre a possibilidade de aprovação daqueles projetos que o governo considera vitais para a viabilidade da candidatura de Lula em 2026. Mas queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente vê nesse momento aqui esse recorte, 2 governos e 2 países em disputas e em propostas opostas. O Brasil, o executivo numa luta com o Congresso para aumentar imposto. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump também numa batalha com o Congresso para cortar imposto. Que caminho que pode dar mais certo, hein, professor? Olha, no caso, nenhum dos dois. E eu explico. No caso dos Estados Unidos, a ideia é boa. E eu quero dizer que, embora eu tenha respondido nenhum dos dois, eu digo também, e eu acho que todos aqui sabem, todos que nos acompanham no Jornal Gente sabem da minha opinião, de que um excesso de tributos, e é o caso do Brasil, mais do que os dos Estados Unidos, a carga tributária no Brasil é mais elevada, é muito ruim para a produção nacional. Desestimula e cria um aumento de custos e perda de competitividade para tudo que é produzido internamente. É o caso do Brasil. Só que, embora eu seja favorável a dizer vamos rever a estrutura tributária, vamos simplificar essa estrutura, vamos reduzir as alíquotas dos tributos para tornar o Brasil mais competitivo, nós precisamos fazer um outro dever de casa paralelo, porque os tributos são para pagar e cobrir os gastos. E se a despesa pública continua sem ser visitada, revisitada e contida nos seus aumentos sucessivos, e nós temos tido uma corrida em que as despesas crescem e correm no dobro da velocidade da produção nacional, portanto, nós temos cada vez mais pressão para cobertura de despesas com tributos. Se nós não fazemos o dever de casa de cortar os gastos, nós não podemos cortar os tributos. Portanto, o Estado fica cada vez mais obeso e a produção cada vez definha mais. No caso dos Estados Unidos, há uma previsão de que a despesa não foi cortada o suficiente. Por isso é que eu disse que lá não vai ter tanto esse efeito. Por quê? Porque há uma previsão de que em 10 anos vai se acrescentar cerca de 3 trilhões de dólares à já enorme dívida pública de cerca de 30 e poucos trilhões de dólares. Portanto, os Estados Unidos estão, vamos dizer assim, se abrasileirando no sentido de dever cada vez mais, embora eles tenham uma moeda forte que vem lhe pagando as contas. Aqui no Brasil, Thaís, a situação é realmente mais grave, porque nós temos uma chuva de impostos. Inclusive, quero dizer que nós vivemos aqui sob o guarda-chuva de um tarifaço permanente. A mídia internacional vem criticando muito as tarifas do Trump, nós aqui mesmo. Você perguntou qual a repercussão no Brasil? A repercussão no Brasil não é tanta, porque nós já vivemos sobre vamos dizer assim, sobre uma situação parecida com a do Trump. Nós temos imposto de importação muito elevado, aumentando o custo de vida dos brasileiros. E ninguém fala disso. Aliás, nós, esses meses todos, pouco comentamos isso, então eu quero remediar esse aspecto para dizer, olha, aqui no Brasil, nós teríamos muito que fazer na área do corte dos tributos, desde que a gente cortasse também as despesas. Professor até a The Economist falou, professor. Pois não, Sônia, desculpa. Não, só comentar rapidamente com o professor, sei que o nosso tempo é curto, mas até a The Economist comentou isso que o senhor está falando.
Sim, exatamente. Eles têm feito esses comentários. Há uma preocupação muito grande hoje, internacionalmente, de que os Estados Unidos não errem nesse dever de casa, porque a estabilidade da economia americana é fundamental para a preservação da posição, não só financeira, como também militar, do chamado mundo ocidental, que é normalmente associado às democracias e que antagoniza os governos autocráticos e autoritários que nós conhecemos bem. Portanto, tem uma conotação geopolítica muito importante, Sônia, que a gente haverá de comentar em outras oportunidades. Não faltará certamente oportunidade para isso aqui no Jornal Gente. Economista Paulo Rabelo de Castro, o colunista de economia do Jornal Gente, que faz conta para nós e apresenta números sempre muito interessantes a respeito da economia brasileira e mundial. Bom restante de semana para o senhor e até a semana que vem. Obrigado, Pedro. Ainda bem que eu faço conta, mas aparentemente não faço de conta. É isso aí. Até mais, professor. Até a próxima. Boa semana para todos. Para todos nós. Valeu. Esse aqui é o Jornal Gente falando para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Na sequência, nós vamos para Porto Alegre e, de novo, ruas da capital gaúcha, Pedro, alagadas por causa das tempestades e da cheia dos rios. Na sequência, aqui no Jornal Gente.